E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou começar uma playlist nova, beleza? Eu vou trazer algumas questões envolvendo história. História é um dos meus assuntos preferidos, né? Depois de matemática, acho que ele fica em segundo, principalmente história do Brasil, beleza? Mas aqui eu vou misturar Brasil e geral. Hoje eu trouxe 5 questões militares envolvendo a República Velha. Então vamos resolver elas para brincar um pouquinho, né? E adquirir conhecimento em novos assuntos, de boa? Então, bora! A primeira questão é a questão do Corpo de Bombeiro do Paraná, né? Diz que sua importância para a história brasileira entre o século XIX e o início do século XX não se restringe ao viés econômico, alcançando também os aspectos políticos e socioculturais. Seu cultivo consolidou o sistema capitalista através da substituição da mão de obra escrava pela assalariada, estimulou e assegurou o êxito do processo de imigração, sobretudo de trabalhadores europeus que vieram para as lavouras do Brasil. Assinale a alternativa que apresenta o ciclo econômico descrito no texto acima. Né? O Brasil passou por 4 grandes ciclos econômicos, né? Então a gente tem aqui a economia, vamos fazer uma tabelinha. Economia, e a gente tem também o século. Beleza? Então, inicialmente, por volta dos anos 1500, né, no século XVI, a gente tem, obviamente, a extradição do pau-brasil. No século seguinte, no século XVII, a gente começa a plantar a cana-de-açúcar. Eita, foi quase. De novo, no século XVIII, nós temos o ouro, né, a época da mineração. E por fim, no século XIX e no século XX, né, a gente tem o café. Como ele está falando justamente desse período, né, século XIX e o início do século XX, ele está falando justamente do ciclo do café, beleza? Então a gente pode ficar aqui com a resposta na letra B, beleza? Uma questão bem tranquila aí de história, só para a gente começar. A segunda questão, né, a questão da Polícia Militar do Paraná também, diz sobre o período da República Velha no Brasil, 1889 a 1930, né, assinale a alternativa incorreta no que se refere às oligarquias e ao coronelismo, beleza? A letra A diz que o coronelismo foi um dispositivo fundamental para a manutenção das oligarquias no poder, né? Os coronéis não eram militares em si, eles eram grandes latifundiários, né? Grandes proprietários de terra. E, obviamente, eles dominavam aquela região. Então, eles basicamente obrigavam as pessoas que moravam naquela região, né, a votar em quem eles queriam. Beleza? Então, realmente, o coronelismo foi fundamental para a manutenção da República Velha. Beleza? A letra B diz que o coronelismo foi a prática utilizada pelos latifundiários, exatamente, para controlar os votos e assim manipular a política local em seu favor, né? Justamente o que eu expliquei antes. Então, também, a letra A está certa, né? Então a gente ignora, e a letra B também está certa, né? Lembrando que ele quer a incorreta, ele quer a errada. A letra C diz: as oligarquias tinham um poder de persuasão tão expressivo que, mesmo com o voto sendo secreto, conseguiu manipular as pessoas para que escolhessem o candidato de sua preferência, né? Essa tá bem equivocada, a gente já vai ficar com a resposta na letra C, porque na época o voto era aberto, né? O voto só vai ser secreto lá em 1934, né? Na Constituição de 34 com Getúlio Vargas, beleza? Então até essa época o voto era aberto. Então a letra C já tá errada, mas bora ver a D e a E, né? A D diz que a prática do coronelismo teve seu fim marcado pela Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder. Realmente, né? Em 1926 a 1930, nosso presidente era Washington Luiz. Ele passa pela crise de 29, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e ele era paulista, ele devia indicar um mineiro, só que ele indica Júlio Prestes, beleza? O Partido Mineiro fica bem bravo com isso e se alia a um gaúcho, que é Getúlio Vargas, e a um cara da Paraíba, né, que seria o João Pessoa. O Getúlio vai para as eleições com o Júlio Prestes e perde. O problema é que, meses depois, o João Pessoa é morto, beleza? E o Getúlio usa isso para dar um golpe, né? Ele se alia à Revolução de 30 e assume o poder, né? O Júlio Prestes ele é eleito, mas ele não chega a assumir o poder, beleza? E o Getúlio fica no poder até 1945, né? Ele fica 15 anos ininterrupto no poder, né? Na presidência do Brasil. Então a letra D tá errada também, né? No caso ela tá certa, né? Mas como ele quer a incorreta, a gente não marca ela. E a letra E diz que o coronelismo tem seu alicerce no voto de cabresto e na manipulação eleitoral. Realmente, né? O voto era aberto, os caras só simplesmente ficavam, eles simplesmente ameaçavam as pessoas do seu local, né, a votar em quem eles queriam. Se não votasse, né, então ele ia ter um pequeno problema. Beleza? Então, a 29, né, no caso, a nossa segunda questão de hoje, a gente ficou exposta na letra C. Beleza? A terceira questão da ESA diz: no início da década de 1920 nasceu um movimento político-militar que expressou uma insatisfação com o regime político da República Velha e almejava uma moralização no país por meio do voto secreto e uma maior centralização política, com o objetivo de eliminar o excessivo poder das oligarquias e dos coronéis. Pode-se afirmar que esse movimento foi o ou a, né? Então, a letragem tem a revolta do contestado, né? A revolta do contestado foi uma revolta envolvendo regiões da Santa Catarina e do Paraná, né? Não é o que ele está falando, um movimento político militar, beleza?
Esse movimento político-militar é bem simples, né? Em 1920, para ser mais exato, 1922, né? Que é um movimento tenentista, beleza? Alguns tenentes, jovens militares do exército, né? Tenentes, capitães, eles se revoltaram contra a política da República Velha e contra os coronéis. Só para lembrar que coronel não é a patente militar. Eles não estavam em um processo de insubordinação, né? Eles não estavam contra os coronéis do exército. Eles estavam contra os latifundiários, beleza? Na época, alguns coronéis realmente eram latifundiários, né? Por isso que pegou esse nome. Mas coronéis na República Velha não é a patente militar, e sim grandes propriedades de terra, beleza? A revolta da Chibata foi um movimento da Marinha, né? Também a gente está incorreto. Foi liderado pelo marinheiro João Cândido contra os cativos corporais na Marinha, né? Eles receberam chibatada, por isso foi conhecido como Revolta da Chibata. Encilhamento foi uma crise econômica que o Brasil teve logo no início da República, né? Ali com o ministro Rui Barbosa e o presidente era Deodoro da Fonseca na época, beleza? O Rui Barbosa começou a emitir papel sem lastro, papel moeda sem lastro, e a nossa economia foi pro buraco, beleza? E a Revolução Federalista foi um movimento no Rio Grande do Sul, beleza? Pegou também Santa Catarina e o Paraná e foi contra a centralização política, né? Ele ocorreu justamente ali no início da nossa república e foi combatida pelo Marechal Floriano Peixoto, né? Por isso que ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, justamente pelo jeito que ele derrubou a revolta federalista. Beleza? Então, a nossa terceira questão a gente ficou exposta na letra B, movimento tenentista. De boa? A quarta questão, a questão da especialidade, diz que o conflito ocorrido durante a República Velha na área fronteiriça do estado do Paraná e Santa Catarina, a gente acabou de falar dele na questão anterior, que apresentava características de movimento messiânico e envolvia sertanejos. Ficou conhecido como. A Guerra dos Canudos também foi um movimento messiânico, né? Mas não é dele que ele está falando. Essa revolta entre os estados Paraná e Santa Catarina ficou justamente conhecida como Guerra do Contestado, porque eles literalmente contestavam territórios do Paraná e Santa Catarina, beleza? Ele teve a liderança dos montes José e João Maria e teve um caráter messiânico, como diz aí, né? Um líder supremo que ia resolver tudo, beleza? Então, a letra C, a revolta federalista, como eu falei, foi um movimento contrário à centralização política, né? No início da República do Brasil, e foi combatido pelo Marechal Floriano Peixoto. A Guerra dos Farrapos nem é da República Velha, né? Ele começou durante o período regencial, né? Começou em 1935 e só foi parar em 1945 com a atuação do Duque de Caxias, beleza? Que fez um acordo com os revoltados. E a questão crítica não é nenhuma revolta em si, né? Mas foi um problema político envolvendo a Inglaterra e o Brasil na época do segundo reinado também, né? Então a letra A a gente já pode ignorar também e ficar com a resposta na letra B. Beleza? Uma questão bem tranquila, bem suave também. Essa da SpaceX. Beleza, a última questão de hoje, a questão da SpaceX, né? Diz que o poder político é medido através da quantidade de votos que dispõe um chefe local ou regional no momento das eleições. Procurando manter ou expandir a força dos coronéis, os cabos eleitorais são elementos de ligação indispensáveis entre o coronel e a massa dos votantes. A estrutura, grosso modo, apresenta-se hierarquizada em três níveis: coronéis, abaixo deles os cabos eleitorais, e na base da estratificação política, os eleitores. Né? O excerto refere-se à política da Primeira República Brasileira e a letra A diz a garantia da liberdade de expressão política do eleitorado e a instituição de voto secreto masculino nos estados mais importantes da República. Né? Tá completamente equivocado. Não tinha liberdade de expressão, né, política, e também o voto não era secreto. Né? Então a letra A já está fora. A letra B diz que as suspensões periódicas dos calendários eleitorais previstos pelas constituições e aos direitos políticos na população analfabeta. Quem era analfabeto não tinha direito ao voto, né? E não houve suspensão das eleições, beleza? Então a letra B também já está equivocada. A letra C diz atribuição das Forças Armadas às Forças Armadas do poder constitucional de fiscalização das instituições políticas e imposição do serviço militar obrigatório nas regiões rurais do país. Os militares, na verdade, não tinham esse poder de fiscalização, né? Na verdade, seria o judiciário, o executivo e o legislativo, eles ficavam alternando para um fiscalizar o outro, né? E essa imposição do serviço militar realmente aconteceu, né, em 1908. Porém, nas regiões rurais, como os coronéis tinham muito mais poder que o governo federal, né, eles não eram obrigados a se alistar, né? Muita gente fugia do serviço militar justamente porque tinha o conhecimento de algum coronel ou alguma pessoa poderosa ali na região, né? Então, a letra C também equivocada. Letra D diz a inexistência de atividades políticas eleitorais nos municípios e o controle das decisões governamentais pelos habitantes alfabetizados dos grandes centros urbanos, né? Isso está errado porque existia sim atividade política, né, mas eles não eram controlados pelos habitantes alfabetizados, né? E sim pelas grandes propriedades de terra, né? A letra D também já está equivocada, já pode ir embora. E a letra A diz aos desdobramentos da instituição do sufrágio universal masculino e outros mecanismos oligárquicos de controle político, né? Realmente é a resposta à letra E, justamente porque a gente já eliminou todas as outras, né? Realmente, como ele fala, né? Os poderes dos coronéis eram muito fortes nessa região, e eles obrigavam a galera a votar em quem eles queriam, beleza?
Então é isso que mantinha a República Velha de pé. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido, né? Pretendo trazer outros vídeos de história em breve, história do Brasil em geral, né? Como eu falei. Como eu disse, história é um assunto muito divertido. Eu acho bastante importante a gente saber a história do nosso país, né? Justamente para a gente não cometer os erros do passado, beleza? Então, em breve trago outras questões aí envolvendo outros assuntos, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Se você deixar um like para mostrar o seu trabalho, qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aí nos comentários, beleza? Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Show, valeu. Até a próxima.